A ideia toda do etérico, né? A parte mais sutil nossa está nesse campo etérico, nesse campo do éter. E que, em outros termos, é a própria consciência. A ideia toda é de entender essa natureza nossa mais sutil, essa natureza que está realmente presente como consciência, né? Essa ideia toda do Atma que a gente tem discutido, Uhum. que hoje vai aprofundar um pouco mais. E assim, o meu desejo, né, que esse estudo sirva para dar uma base em que vocês consigam aplicar em meditação esses conceitos e realizar isto, ficar apenas no aspecto teórico, né? E Uhum. realizando isso, naturalmente, você consegue eliminar essa sombra que há no nosso campo, nesse ser que é o Atma, e essa sombra nada mais é do que né, o ego. À medida que você consegue diminuir o poder que essa sombra do ego produz, Ego. Uhum. você consegue aclarar as informações que já estão em você, o conhecimento que já está em você. E junto Certo. desse aclarar o conhecimento que já está em nós, mas está encoberto pelo ego, que é esse interferente, Uhum. você ativa, né, de forma biológica agora, você teria ativação do DNA. É como se o nosso ego é que estivesse encobrindo o nosso acesso a essas informações. Nós trazemos registros de todas as nossas vidas, em todas as espécies de vidas que nós já tivemos, todas. É como se cada encarnação nossa, que a nossa consciência tem, a cada vida, não é uma encarnação, mas sim uma Uhum. expansão que a consciência tem. Ao concluir um ciclo, ela se expande para um outro ciclo. E a cada ciclo que ela expande para experienciar um novo Uhum. espaço éter, um novo campo etérico, ali você coleta mais informações que vai estruturando mais e mais esse DNA. Só que nós nos esquecemos, né? Nós temos Sim. esquecimento. Por isso que quando há esse fenômeno dado como encarnar, que é, como eu já disse, é uma crença, né? Acreditar que morremos, acreditar que nascemos, é tudo um sistema de crenças que está no nosso subconsciente. E lá está armazenada essas informações todas. Isso aí é o Sanskara. É um ciclo também, porque é uma coisa repetitiva, né? Tipo assim, você tem um vício de alguma coisa. É isso, de repente, esse vício eu não posso ter trazido de outras. É o Hum. fator equivalência, né? Que aí não é uma questão kármica, é uma questão de equivalência. Por exemplo, a pessoa, de repente, numa expansão de consciência dela, numa explosão de consciência dela, que ela está existindo naquela vida, ela, de Ah, repente, realiza determinadas ações que uhum. trazem vamos dizer, um registro de frequência da consciência dela, e Sim. quando ela novamente vir a expandir numa outra esfera de Aham. realização em vida, aquele elemento dela que tinha ali registrado como uma frequência em um nível, vai ter Sim. uma equivalência oposta, sempre tem uma equivalência oposta. Vamos dar um exemplo, uma pessoa que tenha, de repente, apego a algum determinado vício. O vício que ela tenha é registro desse samskara, desses registros subconscientes que ela está trazendo. Não é um castigo, não é uma reação. É simplesmente uma equivalência da consciência dela que precisa encontrar a equivalência oposta. Faltou a ela, numa experiência de vida, né, um preenchimento dela mesma, que em vez de se preencher com ela, preencheu com alguma outra atividade, com alguma outra realidade, um vício. Nessa nova expansão, ela vem novamente, e se ela não trabalha o autoconhecimento, essa equivalência não vai ser o oposto, vai ser a mesma equivalência que esteve na vida anterior. Mas quando ela entende que tudo que ocorre aqui é uma equivalência, e se é uma equivalência que eu observo e vejo, aquilo está me prendendo, ou aquilo está me prejudicando, ou aquilo Sim. é negativo, porque tudo que ocorre para nós e em nós é sobre nós mesmos. Não é ninguém que está Hum. colocando, não é nenhum ser demoníaco, não existe nada disso. É tudo a nossa consciência Hum. que está colocando situações para o aperfeiçoamento dela mesma. E isso tudo ocorre sob o comando, né, a direção de uma inteligência que está no comando, a supra-inteligência, o Ishvara, que a gente viu Sim. já nos textos anteriores. Uhum. Então, é uma inteligência perfeita, mas esse Ishvara, ele não é fora, não é um ser, uma entidade fora, é a nossa própria consciência. Tudo é a Uhum. nossa própria consciência.
Todas as Uhum, divindades que são vistas, né, em diferentes escrituras, todas elas estão dizendo, estão se referindo a diferentes aspectos da nossa própria consciência. uhum. Assim como também, dependendo do tipo de desenvolvimento de crenças que nós temos, nós vamos ter medo de demônios, vamos ter medo de pecado, ter medo de coisas, porque são como que adesivos que são colocados em nossa consciência. São crenças, são dogmas, né? Dependendo do sistema que nós estejamos cultivando. E aí o que acontece? Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Mas esse inferno não existe, só existe na consciência daquele que está realmente acreditando naquela equivalência negativa para ela mesma. E a Marage? É justamente um aspecto na nossa consciência que se apresenta no momento da transição. Essa transição que ocorre como uma explosão na nossa consciência. A nossa consciência ela chega num limite e dali ela se explode. Ela se explodir no sentido de se expandir, né? Dentro desse campo que é o éter, que é o espaço da própria consciência. E ali o que acontece? Nós vamos ter, de alguma forma, uma expressão da nossa própria alma experienciando o que é aquela transição, que maior parte dos sistemas de crenças vão estabelecer como a morte, né? Entende? Mas se você entende que tudo é experiência, a morte é uma experiência. E se você tem, dentro do processo, a crença de que existe um Deus ali que vai te encontrar nesse momento, né, uma divindade, uma personalidade, ela vai aparecer, porque é a sua consciência, entende? E todas as tradições também têm, de certa forma, essa divindade, né, que conduz à morte, desde os egípcios, no hinduísmo, tudo isso. Mas tudo que existe é a nossa própria consciência. Por isso, Tattva Buda, né? A realidade desperta, ou desvelar da realidade, conhecimento da realidade. Realidade no sentido de verdade, né? A realidade é a verdade. Aquilo que nós não vemos como realidade, ou seja, aquilo que nós imaginamos ser real, mas que é ilusório, é aí que surge a teoria de Maia, da ilusão, é porque nós estamos vendo com outros olhos que não são os nossos olhos mesmos, a nossa consciência. Porque tudo que nós vemos é um aspecto da nossa própria consciência. Tudo que nós vivenciamos é a nossa própria consciência. Isso é muito difícil assim, de entender de imediato, né? Mas tudo está unificado. Onisciência, onipresença, onipenetrância, onipotência, tudo isto que é dado a uma divindade é, na verdade, a nossa própria consciência. Nós estamos a todo momento experienciando esses aspectos da nossa consciência. Mas Porque isso não, mas não de forma infinita, né? De uma forma mais. Tem essa questão? De uma forma mais limitada, vamos assim dizer. hum, Não. o que limita é a mente. O que limita é o ego. O que acontece é que é difícil, às vezes, de entendermos esse parâmetro do ilimitado. Quando nós pensamos no limitado, nós colocamos nele também o aspecto que nós não conhecemos. Imagine que nós somos uma esfera. E a esfera é exatamente a distância que você tem dos braços e a experiência que você tem. O universo está na altura dos seus dedos, ao alcance de suas mãos. Isso é o universo. É que nós acreditamos muito nessa construção da realidade a partir da ciência, e a ciência constrói a realidade. Se a gente vai estudar a história da ciência, constrói a realidade a partir das religiões. Boa É, parte das religiões é que embasaram, bancaram a construção científica. Infelizmente, os que eram cientistas, verdadeiramente cientistas, eles não tiveram voz, né? Isso durante um período. Depois entra o período realmente das grandes fortunas bancarem a ciência, né? Século XVII, século XVIII e dali para cá. E agora, século XX, XXI, então, são as grandes corporações que bancam a ciência. E aí o que acontece? Estão construindo uma realidade para que nós acreditemos nela. E essa ideia de expansão no espaço, né, de explorações espaciais e galáxias e sistemas, isso é uma construção para nós. Agora, não significa que não exista. Significa que tudo isso que é expandido através do universo, através das teorias, através da ciência, é a nossa própria consciência. Então, assim, imagine que você é essa esfera de energia e luz, que é o seu ser, isso é o Atma. Dentro dessa esfera de energia e luz, que é você, existe você como um princípio único, não é? O Atma, a alma, esse ser. Só que a alma é tudo isso, é esse ser completo, inclui tudo que está dentro dessa esfera.
A começar pela sua noção de eu, né, do aham. Começar por essa noção. Há uma individuação aqui em mim. E eu observo tudo a partir daqui. O que é contado para nós é uma narrativa. A gente tem que tentar encontrar a percepção da realidade desde dentro, uma emanação, um transbordamento desde dentro de nós. Essa é a realidade, essa é a verdade. Então, às vezes, o excesso de informação, de conhecimento, se não é um conhecimento, assim como é dado aqui, né, a ideia do conhecimento, que é oriundo dele mesmo, da experiência dele, pode ter certeza que é o conhecimento de outra pessoa. Então, esse conhecimento de outra pessoa, ele teria um sentido apenas de informar a outra pessoa, né? Uhum, Pessoa um informa a outra pessoa. Esse uhum, conhecimento existe, mas ele não é como você está entendendo de mim. Ele é como você entenderá a partir de você. É um outro paradigma de realidade, é um outro paradigma de consciência humana que está aflorando. A gente está com uma sobrecarga assim de energia, de prótons chegando do Sol, né? Carga elevada de energia magnética, que causa interferência nas comunicações, causa mudanças, alterações no próprio núcleo do planeta, então pode ter erupções vulcânicas, podem ter maremotos, podem ter várias coisas. Mas isso tudo é natural. E como que isso interfere em nós, né, no sentido assim de o que você está sentindo? Como que nós estamos sentindo a realidade? Tudo isso é para uma mudança dessa frequência das partículas, desde partículas, né, da matéria, que não é matéria, na verdade é tudo é vazio, tudo é um espaço só. Se nós conseguíssemos entender que somos uma esfera única e essa esfera é preenchida uhum, pelo todo e que de alguma forma que a nossa razão não consegue entender, mas que uhum, essa esfera é aquilo que nós entendemos como ser, e esse ser que nós somos individualmente se une ao outro ser que também é da mesma constituição que você, e todos, incluindo as plantas, os vegetais em geral, os animais em geral, tudo, se unificam em um supra-ser, que é essa consciência absoluta que está em tudo, permeando tudo, presente em tudo, mas principalmente em cada um de nós. Essa esfera de realidade que você tem é o universo, porque isso é o todo seu. E esse todo seu se combina com o todo do outro e de todos os outros seres. O problema é que a gente quer colocar um ponto onde haja uma experiência humana, uma experiência objetiva e todos, né, aceitam isso como é ou negam isso como é. E aí começa a criar toda a divisão humana, aquilo que tem com o mito da Torre de Babel, né? Começa com a própria multiplicação, né, a variedade de línguas, o desentendimento entre um e outro. Por quê? A gente quer estabelecer aquela verdade que nós temos como a verdade absoluta, mas ela é absoluta para cada um, porque nós somos já absolutos em nós mesmos e ilimitados. E até no sentido mesmo dessa questão que toca fundo em muitas pessoas quando pensamos em ser Deus, né? A ideia toda do Aham Brahmasmi, porque a gente tem essa ideia de Deus como sendo uma coisa assim que ele tá trabalhando, que é um Deus newtoniano, é um Deus máquina. Ele está trabalhando a todo vapor para manter esse mundo existindo, a realidade existindo, e nós aqui brincando, né, nesse grande parque infantil. Quando, na verdade, não, ele está simplesmente existindo. E o que existe? O que é a existência? É a oportunidade que nós temos para manifestar a nossa essência enquanto ser. Então, esse ser que está se manifestando dentro dessa esfera de realidade, que é o todo individual de cada um de nós, que constitui o ser, já é o todo. E esse todo o que é a fonte primordial, é tudo. Qualquer nome que nós dermos para o substantivo Deus, né? Como eu falo, Deus é um conjunto infinito de eus, de eus. E isso ao longo de toda a eternidade. Então nós estamos sempre agregando mais e mais experiências em nós mesmos. E cada sim, um está agregando em si mesmo. E isso faz com sim, que haja essa multiplicidade de características, né, de diferenças entre um e outro. Só que não hum, podemos esquecer que essas características são os atributos, né, são os upadis. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Esses upadis são o quê? São as designações. uhum, Ao mesmo tempo que há essa diferença, a essência é igual, a essência é a mesma. O sei. ser em si é o mesmo.
O que muda Uhum. é como que nós vamos decorar esse ser que nós somos, esse, essa existência que nós temos nessa esfera de energia que somos, que é o ser, que é o Atman. Como que nós vamos Uhum. decorar? Dependendo de várias circunstâncias genéticas, de estilos, né? De vários fatores estão presentes. Ai, Adere, não se prende nesses fatores e busca sempre a essência, a consciência, você vai ver que uhum. esses fatores eles são mutáveis também. Essas diferenças todas são mutáveis, porque essas diferenças são realçadas por aquele fator sombra que é o ego. Porque em Uhum. termos de físicos, essas diferenças físicas, elas não existem. Existe. Ah. Elas não existem. É Uhum. tudo dentro de um plano de convenções. É uma convenção que nós criamos de diferenças. Então, um vai gostar de azul, outro gosta de vermelho. Um gosta de Sim. frio, outro. Mas isso tudo é relativo ao ego. O que é diferente é a experiência que cada um traz em si. A experiência que cada um de nós trazemos, Sim. essa experiência que nós temos da interação integrada com essa fonte todo, que é o próprio ser, é que é Uhum. o diferencial verdadeiro. Isso é verdade. Assim, A experiência estaria na consciência, é isso? por exemplo, o que cada um aqui teve de experiência de vida até agora, até esse momento, é totalmente distinto. Isso é o único diferencial que existe entre nós, a experiência, como que cada um de De nós cada um, né? experienciou o dia de hoje. Mas é individualidade também, né? Essa é a individualidade nossa. É como que nós experienciamos a Cada um experiência. experiência em Deus, a experiência no ser. Só que isso não tem valor, né? Porque a gente não fala sobre isso. Sim. Talvez chegue um dia, daqui a alguns anos ou décadas, talvez séculos, não sei, mas em algum momento vai chegar, um momento em que nós vamos encontrar outra pessoa e perguntar: o que que você está sentindo? Mas não é o Hum. sentido, ah, eu estou triste. Não. Sentir é percepção no estado de presença. O que que você está sentindo? A pessoa vai sentir alguma coisa que a outra não está sentindo, porque ela está sentindo a realidade do campo dela. Ela está sentindo a partir do ser dela. Geralmente a gente pensa, ah, como está? Ah, sei, tá horrível, tá a mesma coisa. Ou, ah, não, tudo Hum. bem. É tudo convenção. A verdade mesmo, né, em vez de conversas frívolas, né, seria isto. Falar da verdade. O que que você está vendo? O que que você está percebendo? O que que você está presenciando agora em sua existência? É a gente se realmente se expandir desde dentro para trazer ao mundo, para aquela pessoa que está diante de você, e naturalmente isso vai ser para o mundo, para o universo, aquilo que você está presenciando. E você pode estar presenciando uma coisa única, porque é a sua forma de ver aquela experiência que você está tendo naquele momento em que aquela pergunta foi feita. Mas naquele momento que a pergunta é feita, o que acontece? Ah, eu estou super bem. Eu agora acabei de trocar de apartamento, meu carro vou trocar agora na próxima semana. É tudo ego. É uma mudança de perspectiva sobre nós mesmos na experiência de vida, na experiência de existir aqui, tá? Eu acho que foi bom esse preâmbulo para a gente já preparar um pouco o contexto desses textos.